Consegue me escutar aí, Juliana? Consegue me escutar? Tá. Vamos lá, pessoal. Boa noite, guerreiros e guerreiras, amigos e amigas aqui da página Fala da Lécio. Hoje, a nossa, viu, Marcelo? Nossa, é a terceira live já. Opa, isso sim. O nosso cantinho aqui atrás, o cantinho do Fala da Lécio, não é só o Guilherme Boulos, tem o Lula, que tem um cantinho político. Nós também temos um cantinho. Precisa, pessoal, né? Pessoal, hoje eu estou aqui com o Marcelo Lobo. Marcelo Lobo é da área da educação, músico profissional, atua como arte educador, aulas de arte na Zona Leste de São Paulo, faz apresentações diversas. Marcelo tem um podcast falando sobre arte e educação. Isso. Também defende as ideias de Paulo Freire, ou seja, Marcelo Lobo é um freiriano. Sim, um freiriano, com certeza. Com certeza. Marcelo, para a gente começar aqui nosso debate, queria que você desse o seu boa noite. Se faltou alguma coisa na apresentação, pode falar também. Aí depois eu já te faço a primeira pergunta. E obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, né, pelo convite. É muito importante para mim poder, nesse momento, né, falar sobre um problema que parece quase invisível para muitas pessoas, né? Desde o começo dessa crise do Covid-19, eu estou num grupo que fala que, olha, não esqueça do músico, que o músico, se vocês pararam de trabalhar, o músico também parou, né? Porque para quem se apresenta ao vivo, para quem faz esse trabalho, a coisa também parou, né? E é muito importante para mim poder falar disso, né? Muito bem. Marcelo, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. De que forma essa crise do corona, né, a pandemia, né, você sabe que a gente tem a pandemia e temos um pandemônio sentado na cadeira de presidente. Isso é bem complicado. E eu queria saber de você de que forma a crise do coronavírus atingiu os músicos e artistas. E aí, em cima da mesma questão, como buscar alternativas para trabalhar e se manter ativo durante a crise, durante esse período? E quais as maiores dificuldades dos artistas? A palavra que você fale, Marcelo. Bom, olha, eu vou explicar de uma forma bem pessoal. Vou começar já falando de uma forma pessoal, né? Porque como se não bastasse todo o problema, né, que teríamos por causa de saúde, por causa de... Eu tinha acabado de lançar meu livro e no dia 16 de março era o meu aniversário. Eu pensei, dia 20, vou fazer uma festa, vendo livros e tal. E aí veio isolamento social, veio a quarentena e todo mundo ficou em casa, né? Então, o que aconteceu? Isso eu tô só falando uma coisa pessoal, porque eu já vou chegar no objetivo maior. Mas veja só, no meu caso, eu comprei uma editora de autopublicação. Então, eu comprei um monte de livros meus para vender lá no dia, a preço de custo, mas aí eu não vendi, ficaram aqui. A gente juntou coisas para fazer durante o evento, convidados e tudo, gente que ia trabalhar. E não teve, né? Esse lugar onde eu faria a festa tá fechado também, porque tá vendendo marmitex e tal. Mas essa crise da pandemia começou a me pegar já aí. E aí aconteceu o seguinte: shows desmarcados. E aí, apresentações de teatro desmarcadas. Então, tudo que a gente tinha planejado para esse primeiro semestre foi se perdendo uma coisa atrás da outra. Uma coisa seguida da outra foi acabando ficando
para trás. E aí, todo mundo precisa de trabalho, né? E aí é difícil para todo mundo. O meu caso, para se virar em relação a trabalho, como eu tenho a parte de arte e educação, a escola onde eu trabalho assumiu uma postura muito bacana de segurar todos os funcionários e manter todos os funcionários e usar medidas de contingência, porque é muito complicado mesmo para a escola também, né, assim como para a gente. E porque aí eu trabalho numa escola que, hoje em dia, eu trabalho numa escola particular que, assim, os pais não querem pagar porque os alunos não estão indo lá e a gente está tendo que dar aula online e dá mais trabalho do que dar aula presencial, né? Porque você precisa fazer vídeo, editar e não sei quantas coisas você precisa fazer, roteirizar, mas eu ainda consigo trabalhar. Eu tive que gravar esses dias, então faço algumas gravações de casa, porque eu tenho uns programas que me permitem, eu tenho um material que eu comprei ao longo do tempo, que hoje em dia me permite fazer alguns trabalhos de dentro de casa. Mas tem muita gente que não está nessa situação, né? Eu tenho muitos amigos músicos que, infelizmente, esse mês está com o mês perdido, né? É uma coisa muito difícil, porque você planeja, quem trabalha por conta tem que fazer um planejamento, porque né, todo dia que tem alguma coisa, né? E quando tem que te tiram, é pior ainda, né? E então isso afeta de uma forma arrasadora muitos músicos, né? E como a gente, eu pelo menos, né, não sou esses músicos do sertanejo universitário que fazem show e a galera patrocina, não sou o Alexandre Pires, né, que faz lá o samba dele e a galera patrocina, né? Então, para mim e para um monte de gente que está na mesma situação que eu, isso é terrível. Mas isso eu estou falando só do lado negativo. Depois, se tiver um momentinho, eu quero falar também do lado positivo, porque tem um lado muito positivo nisso também, né? É isso, e é isso, né? Essa é a situação, e para se virar, está sendo, no meu caso, eu tenho alguma possibilidade de gravar algumas coisas dentro da minha casa, tenho como produzir, mas tem muita gente que não tem essa situação, entendeu? Que não tem essa condição, né, de fazer isso, né? Você já não quer falar? Você já fala da parte positiva? Eu quero falar assim, a gente fala muito de valorização da arte, né? E uma época que a arte pôde fazer alguma coisa a mais agora foi nessa fase da quarentena também. Muito artista bom, e não estou falando de artista rico, que está aparecendo na grande mídia, nem nada disso. Estou falando de um monte de artista que está cantando uma música na internet, fazendo um vídeo, botando as outras pessoas para cantar junto. E muita arte que não se vê normalmente está lá, né? O artista continua produzindo. Infelizmente, não é uma produção para ganhar uma grana, para ganhar um dinheiro, mas é alguma produção artística, né? Eu vi amigos atores declamando poemas, eu vi muitos amigos músicos tocando, e tenho visto performances adaptadas para o formato de live no Instagram, no Facebook, que a galera ela tá fazendo o que a arte tem que fazer, né? Chegar nas pessoas, tocar as pessoas em certos pontos, né? Então, acho que vale muito, é uma crise, é um problema sério, é um problema terrível, mas, ao mesmo tempo, é uma chance de muita gente conhecer o trabalho de artistas que são invisíveis durante o resto do ano, que agora, talvez até por falta de ter outras coisas, acaba sendo as opções que tem. E aí eles vão ser mais conhecidos também. Eu acho que agora é hora da arte mostrar o valor, né? Saiu uma pesquisa, inclusive, que agora, né, a arte, que é uma coisa tão questionada na escola, por exemplo, é uma das coisas que mais ajuda nesse período de quarentena, né? As pessoas precisam da arte, né? Diria o Arnaldo Antunes muitos anos atrás, a gente não quer só comida, né? É isso. A gente quer bebida do
Diversão e arte. Marcelo, sabemos que o atual governo tem muitos problemas com relação à atuação de uma arte democrática para todos e para todas. Qual a opinião sua sobre o tema e como é possível tornar a arte mais acessível na sociedade, ainda mais nesse tempo de coronavírus? Bom, isso é um problema desse governo desde o começo, né? Para quem, como eu, leu o não plano de governo do governo, sabe que a arte é completamente excluída. E eu não estou falando de música e teatro, eu estou falando de toda a arte. Inclusive, essa arte mais elitizada, de museu e essas coisas, também o governo não está nem aí. Né? Então, é uma questão muito difícil, porque, assim, eu vou de novo para uma questão pessoal. Né? Eu como trabalho como músico, né, atuante, então eu tive que abrir um MEI para poder receber, para poder fazer os contratos e tal. No começo desse ano, o Bolsonaro decidiu que músico não poderia mais ter MEI. Músico não pode ter MEI, porque é artista, e artista é outra coisa. Então, e aí foi um problema complicado. Eu falei, como que eu vou fazer? Isso ficou rolando uma semana. Não vai ter, músico não pode ter MEI, não sei o que lá. Agora vai ser a pior parte possível. Essa parte é horrível. Desculpa a todo mundo aí, mas se não fosse o Rodrigo Maia barrar, tinha passado isso aí, né? Então agora veja a minha situação. Além de ter que encarar o governo, tem que concordar com o Rodrigo Maia, tá? Minha situação não tá fácil, tá? Então é assim, a gente tem que enaltecer quando alguém faz alguma coisa boa, né? Inclusive eu ouvi você falando isso no outro programa. É isso mesmo. Então, nessa hora aí, quem me defendeu é que não passou pelo Rodrigo Maia, porque poderia ter passado e aí agora eu não tinha nem e-mail para receber, entendeu? Então, esse governo não pensa no artista, né? E é uma característica muito, muito dessa presidência, que coisas que são saudáveis e fazem bem, ele não é muito preocupado com isso, não. É uma falsa preocupação econômica, e eu te digo que é falsa porque não existe lugar no mundo que isso vai funcionar sem o ser humano estar bem. O que deixa a pessoa bem? Cultura, arte, é isso que deixa a pessoa bem. E aí isso não funciona. Agora, é muito difícil trabalhar com arte, ainda é uma profissão que muita gente leva na brincadeira, né? Eu lembro de uma vez que eu fui conhecer um sogro, que eu falei que eu era músico, ele falou assim, mas você também trabalha? Trabalho, sou músico, né? O que você estuda? Estudo música. Mas tem faculdade até disso? Tem. Né? E essa visão é a mesma visão que o Biro Liro lá tem, o Bolso Coisa lá. Então, ainda é uma coisa que as pessoas não veem como uma necessidade, né? Mas a arte tem esse papel e precisa cumprir esse papel, né? Seria muito mais fácil se todo mundo ajudasse. Agora, como fazer isso crescer, né? Políticas de incentivo à cultura. Aí entramos num tema muito complicado. Por quê? Eu faço uma política de incentivo à cultura, mas que eu quero privilegiar quem está do meu lado, né? Do mesmo jeito que nomear alguém na PF, é o que ele faz com o dinheiro da cultura. Vai para quem ele quer, vai do jeito que ele quer, né? Se alguma coisa falar contra o governo, esse dinheiro não vai chegar, né? É isso. Então, como que a gente trabalha isso? Como que o arte educador tem que trabalhar? Eu vou te explicar e você vai me entender, porque como você trabalha no movimento social, você vai entender. Tem que fazer das tripas coração. Tem que improvisar com o que tem na mão. Trabalhar do jeito que for possível, sabe? Quando eu era oficineiro lá na prefeitura de São Paulo, muitos anos atrás, a escola não podia me ajudar com nada. Então, eu tinha que fazer tudo com nada. E aí é assim que a gente tem trabalhado, né? A maioria dos artistas, arte educadores, então,
tem feito coisas que eu acho, eu olho e penso, cara, como o cara conseguiu fazer isso? Porque é todo dia uma briga, sabe? Todo dia uma briga para isso funcionar. Há algumas instituições, algumas escolas que eu vou ter que, desculpa, mas eu tenho que falar isso de novo. A escola que eu trabalho valoriza muito esse tipo de trabalho e graças a Deus, uma coisa que a escola valoriza é arte lá e é muito bacana ver o trabalho da galera de artes na escola. Mas eu vejo também, eu tenho que falar isso porque eu vejo também um pouco de gente engessada. Eu não queria falar isso porque aí eu tenho que falar com colegas, né? Ao mesmo tempo que eu vejo gente trabalhando, dando duro para fazer as coisas, e grava, e publica, e tenta, e tem uma galera que está reclamando, mas não se mexe, né? Quando precisa botar a cara para bater, não bota, né? Isso é uma situação complicada. Então, é fácil para um governo que tem o tanto de gente fanática, igual esse governo tem, porque esse governo não tem gente que apoia, tem fanático, é diferente, a coisa é completamente diferente. E a Regina Duarte, a Regina Duarte, né? Vamos começar que ela é filha de militar, né? Então vamos lembrar que ela recebe aí uma pensão ad eterno, né? Nunca vai acabar. Então, se ela tem essa pensão e essas coisas, você acha que ela não vai apoiar o lado que favorece ela? Meio óbvio, né? Agora, não deu um passo ainda na direção da cultura, né? Eu costumo sempre dar o benefício da dúvida, porque pode me surpreender, não é verdade? Olha, um fato agora, atual. Mandetta sempre foi, para mim, fantoche de plano de saúde. Sempre. Desde que eu me entendo por gente. Só que nesse tempo, o cara foi uma figura importante em relação ao que ele tinha que fazer. E ele não fez nada. Ele só fez o que ele tinha que fazer. Né? Então, isso é um fato. Você tocou numa questão aí, que quando você falou que a gente faz das tripas ao coração. Você sabe que o nosso movimento, o MTST, ele existe porque o artigo 6º da Constituição não é cumprido. Lá diz que todo brasileiro e brasileira tem que ter moradia. Como não tem, e aí a gente sempre fala uma coisa, que enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito, eu queria... Mas bem que você já respondeu a pergunta que eu ia te fazer. Mas assim, se nós do MTST ocupamos terrenos improdutivos que não cumprem a função social, porque está lá parado, mas nós ocupamos, ou seja, igual você disse, fazemos da tripa ao coração, por quê? E aí eu quero te fazer mais uma questão. O Lenin sempre falou de organizar a sociedade, de organizar. Se tinha um verbo que o Lenin sabia conjugar muito bem, era organizar. Eu quero te falar uma coisa. Como é que vocês são organizados, né? E nós podíamos pensar, já que o MTST faz ocupação de terra improdutiva, por que nós não podemos também fazer ocupação cultural improdutiva? Então, eu queria que você primeiro pensasse no final e assim, como que vocês se organizam? Bom, se tem uma organização, são dois tipos de organização que eu não vejo unidas, né? A primeira é o músico. O nosso órgão gestor é a Ordem dos Músicos do Brasil. Inclusive, nós teríamos todos que ter a carteirinha da ordem e tal. A galera nem liga muito para isso, eu tenho a minha. Mas ninguém liga muito para isso, não. E a ordem é um órgão governamental que faz o que o governo manda. Então, assim, a ordem não nos ajuda em nada. A ordem poderia fazer muito mais. Então, a organização do músico são em pequenos conjuntos, né, em pequenos grupos, mas muito individuais e muito nichados, né?
sabe? Esse lance de, tem um coletivo aqui, tem um coletivo lá, tem um coletivo mais distante. Então, o coletivo, os coletivos, eles não se juntam, né, com outros coletivos. E aí fica muito difícil o trabalho, porque juntar todo mundo que está distante é complicado. Então, eu não vejo ninguém dentro do movimento artístico. Eu falo primeiro da música, porque assim, nessa área eu estou há muitos anos, então eu não vejo ninguém fazendo um movimento produtivo em relação a isso. Já vi algumas ocupações culturais que duraram algumas semanas e tal, e em lugares que estavam abandonados, aí falou, não, vamos fazer, fizemos sarais, né, dentro de lugares abandonados, que foi bem legal, e lugares públicos, lugares do governo que não são mais usados. Aí fizemos e fomos postos para fora, categoricamente, né, e porque iam usar o espaço, mas muitos desses espaços nem foram usados, entendeu? Então, eu acho que tinha que se fazer um levantamento do tanto de coisa que ainda tem, que está parado sem uso nenhum, e fazer alguma utilização boa disso, entendeu? Tem muita coisa funcionando também, mas tem muita coisa que não está rolando. E essas coisas que funcionam, eu vou te falar uma coisa. As coisas que funcionam é porque os gestores que estão lá dentro estão trabalhando. Vou te dar um exemplo. Temos um teatro na Vila Formosa, que fica na Avenida Renata. E aquele teatro, às vezes, você olhava, cara, era uma coisa muito... Porque tem o teatro, tem o espaço, mas não tinha nada, assim, nada. Mas entraram gestores que fizeram movimento e agora lá tem atividades, entendeu? Isso acontece também com os céus, que depende muito do gestor. Se o gestor não bater pé e não correr atrás de coisa para aquele lugar, não tem nada, entendeu? Agora, o músico em si não corre, não se junta para fazer isso, não, viu? O artista, eu não vejo grupos artísticos fazendo isso, entendeu? A não ser naquela situação que eu te falei, coletivos. Então, tem um coletivo aqui e um coletivo acolá que faz esse trabalho, mas os coletivos não se juntam para fazer um grande coletivo, né? Poderia existir. Aqui em São Bernardo, Marcelo, nós tínhamos a Casa do Hip Hop. Ficava ali na Vergueiro, próximo ao Shopping Metrô. Essa Casa do Hip Hop é do Zusa. Zusa é um companheiro daqui de São Bernardo, é militante do MTST aqui na cidade. E lá nessa Casa do Hip Hop faziam várias... Tinha capoeira, tinha aula de música, tinha leitura de... fazer leituras, tudo. E aí, Marcelo, vem uma questão que a gente, às vezes eu não entendo, que tem certas coisas que a gente não pode partidarizar. Né? Que nem, se existe o SUS é um sistema único de saúde. Então não é porque o prefeito é do PSDB que ele tem que fazer uma coisa e o prefeito do PT ou de outro partido de esquerda e progressista fazer outra. Tem que seguir o que está escrito. Aqui em São Bernardo aconteceu o seguinte: o ex-prefeito Luiz Marinho deu concessão de uso, porque a Casa do Hip Hop ficava no espaço público da prefeitura. Então o ex-prefeito Luiz Marinho, que é do PT, deu concessão de uso de 99 anos para a Casa do Hip Hop. 2016, a gente não consegue fazer o sucessor. E assume o Orlando Morando. Aqui em São Bernardo, nós tínhamos o Circo Escola, que ficava dentro do SEDESC, Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Ele acabou com o Cajuve, né? O Cajuve era o centro da juventude aqui, que acabou também. E aí, teve uma vez que eu e esse companheiro Zusa, a gente estava indo até a Casa do Hip Hop, era umas 8 horas da manhã, porque o Zusa tinha esquecido, acho que uma chave lá dentro. E quando a gente chegou na casa, Marcelo,
nós nos deparamos com a GCM, 3 carros da prefeitura, 3 caminhões jogando as coisas para dentro, e eles com uma liminar na mão, dizendo que o prefeito Orlando Morano tinha acabado com a concessão. E aí a casa do hip hop acabou. Olha só, a casa do hip hop, sabe o que é lá hoje? É a superintendência da GCM, da Guarda Municipal. O local aonde era o Cajuve, aonde tinha aula de circo, aonde a juventude se organizava, a juventude fazia vários cursos, ficavam lá se divertindo e tudo. Hoje, na frente desse Cajuve, nós temos o COI, Centro Operacional Unificado. Polícia Militar, GCM, Polícia Civil, tudo qualquer polícia, tudo qualquer raça de vagabundo está ali. Né? Porque, para mim, polícia não presta. É uma raça de vagabundo. Eu sei que deve ter alguns que são bons, mas não é a maioria. Né? Porque a maior parte da polícia, tanto qual seja que for, oprime jovem, preto, pobre da periferia. Então, para mim, quase nenhum presta. A maioria está para mim não presta. Então, ou seja, o prefeito atual escolheu a força, né, a opressão, ao invés da cultura. Né? Então, para você ver como que é a nossa situação aqui. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta. E aí, vai de encontro o comentário que eu fiz agora. Como que você vê a relação arte e periferia? Para mim, uma coisa não poderia estar mais ligada à outra, né? Eu vou falar algumas coisas importantes, né? Que eu sempre vou partir desse ponto de vista mais pessoal, né? Porque eu tenho muita vivência nessa área. Eu já dei aula na cidade de Tiradentes, numa escola que ficava no setor 2B. Clotilde Rosa Elias Henrique é o nome da escola, MF. E a escola, eu vou contar uma situação bem interessante. A escola era distante de tudo, não ficava perto de nada, né? Setor 2B da cidade de Tiradentes. 2B, né? É lá. E assim, a escola tinha um índice de violência e agressividade altíssimo. Um professor de história começou um movimento de flautas lá. Montou uma orquestra de flauta lindíssima. O professor Roberto. Dava aula de história e tocava flauta. Era incrível, era impressionante. Parecia uma outra escola. E aí eu fui dar aula lá com oficina de violão e teatro. Eu dava aula lá no sábado e no domingo. A escola fervia de gente. Fervia. Gente fazendo teatro, gente fazendo música e tal. O nível de agressão e violência dentro da escola diminuiu, mas praticamente instantaneamente e para quase zero, sabe? De vez em quando tinha uma coisa ou outra, mas isso era raridade. Então isso aconteceu com um movimento super artístico e tal, e todo mundo trabalhando nesse lance. Aí a diretora que voltou, que estava trabalhando na secretaria, voltou e assumiu o cargo e acabou com todos os projetos. De um dia para o outro. E aí, o que aconteceu na escola? A violência voltou a crescer dentro da escola. E a depredação também. Porque quando o aluno podia entrar na escola, quando ele sentia que aquilo era dele, ele cuidava também. Porque era dele também. No sábado, a gente usava... A gente até tinha uma empresa que cuidava da limpeza. A mulher da limpeza teve um dia que a gente veio embora junto. Ela falou assim, olha, de sábado, às vezes quando ele sai, a gente vai limpar o banheiro está limpíssimo. Porque ele é o espaço deles também. Então, eles sabem. Então, a arte tem essa função de ajudar também
no conhecimento, no seu conhecimento, né? Entender qual é a sua vibe, por que você está tão agressivo, o que está acontecendo, por que você está nesse lugar que você está. E aí, dentro da periferia, isso seria incrível se você conseguisse mostrar. As pessoas falam do projeto Nós do Morro, realmente é incrível, é incrível. Mas pegou gente e trouxe e falou: olha, você pode ser. As pessoas podem te ver sem você fazer loucura, sabe? As pessoas podem te ver. Eu sigo a companhia de teatro de Heliópolis também, um trabalho lindíssimo. Por quê? É a arte tirando gente que não se via, né? E a pessoa começa a ver. E o poder que tem uma apresentação para uma pessoa é incrível, para autoestima, para você começar a valorizar você mesmo. Então, todo projeto que tem de música, teatro, isso para acontecer dentro da periferia tinha que ser uma obrigação do governo, porque é onde não chega. Aí você olha as escolas particulares mais elitistas, eles têm esses tipos de movimento para as crianças deles, sabe? As nossas crianças aqui não tem, porque a escola não abre no final de semana. Não tem, porque ninguém quer assumir a bucha de fazer uma coisa diferente, né? Eu tenho um amigo que faz um trabalho excelente no Parque Raul Seixas, o Wagner Gama, e nesse trabalho que ele faz, ele traz crianças para apresentar e montaram peças aí e estão trabalhando, entendeu? A questão toda é que tem alguém que tem que valorizar isso, né? Porque senão isso uma hora acaba, né? Eu digo valorizar o profissional que vai fazer esse trabalho, eu digo valorizar o trabalho que esse profissional faz, disponibilizando espaços para que ele possa também apresentar com essas crianças, né? Em um dos meus episódios de podcast que eu entrevistei minhas alunas, uma delas falou assim: olha, eu gosto muito de fazer aula de violão, porque a gente se apresenta e as pessoas vão lá para ver, e a gente tem como mostrar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, a gente tem como. E sabe o que acontece no final, professor? Eles aplaudem e tal. Isso é importante para todo mundo, entendeu? Isso é importante para todos. Quanto você estava falando de espaços, né? Que espaços públicos que não são bem usados assim na periferia. Eu dava aula no Celso da Cor do Mar e eles colocaram um coordenador de cultura chamado Magrão. A galera mais elitista da educação, coordenadora pedagógica, diretora e essas coisas, ela começou a questionar o Magrão porque ele vinha do movimento que fazia um baile na rua. Ele fazia um baile lá no meio do povão, lá, perto do Celso da Cor do Mar, e a galera começou a questionar: meu Deus, esse Magrão aí não serve não para ser coordenador de cultura. Mas em pouco tempo que o Magrão ficou lá, organizou campeonato para os idosos, de truco, de bocha, de diversas coisas que ninguém nunca pensou em fazer, porque simplesmente não conheciam aquela realidade, né? Então, no caso, eu sempre vou bater nessa tecla, porque eu acho que é uma tecla muito importante de se bater. O lance de No Céu Azul da Cor do Mar ter um Magrão como coordenador, que era alguém da comunidade, ajudava a comunidade, porque ele buscava coisas diferentes e boas para o público dele, mas ele colocava o artista da comunidade também para se apresentar. Então, a arte e a periferia tinham que estar mais intimamente ligados, né? E tinha que ter mais valorização dos projetos dessas casas que trabalham isso, né? Como o meu amigo Wagner Gama lá no Raul Seixas, né? Que faz um trabalho maravilhoso, mas tinha que ter mais visibilidade, né? As coisas que ele consegue de visibilidade é muita correria, né? Tem que correr muito atrás. E é assim que funciona. Eu estava lendo, a Juliana lembrou aqui também, nós temos aqui em São Bernardo, e você deve conhecer por aí também, as batalhas de rap. A gente tem uma aqui chamada Batalha da Matrix. Por que é da Matrix? Porque é feita na Praça da Igreja Matriz, aqui em São Bernardo do Campo, na Marechal. E desde que o prefeito atual assumiu, é tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba na juventude.
A juventude já não tem um espaço para se organizar, para se juntar. Quando tem, vem o poder público e acaba com a diversão deles. Bem aqui perto da minha casa, a gente tem um dos slams mais famosos do Brasil, né? O slam da Guilhermina, que é bem conhecido. Tem uma menina lá que é campeã brasileira de slam, que é maravilhosa. E eles fazem no metrô, mas em situações precárias, assim. Aqui são alguns professores que organizaram e eles tocam o projeto, entendeu? Mas, olha, com que dificuldade, viu, amigo? Marcelo, como você acredita que a sociedade... E aí a gente agora está saindo um pouco da... Eu quero que você, vendo tudo isso que você falou agora, tudo isso que a gente está acompanhando pela mídia, acompanhando a nua e crua, vendo o que está acontecendo na rua, na periferia, como que você acredita que a sociedade se comportará depois do coronavírus? Que queira Deus isso acabe logo. Olha, primeiro eu tenho que falar que eu não acredito que isso acabe logo, e muito menos em São Paulo, né? Eu tive que ir à escola que eu dou aula para buscar um instrumento que eu deixei lá e tal. Tive que ir até lá, ficar ali na região da Vila Ema, Parque São Lucas, ali eu fui. Eu me senti um alienígena, eu era a única pessoa de máscara, ninguém tava nem aí. A rua tava lotada, a galera tava curtindo. Então eu não acredito que isso vai acabar por isso, porque as pessoas não estão ligando para isso. E é assim, a previsão é que dobre as mortes até domingo, até segunda, aliás. Então, é isso. Bom, eu acho que algumas coisas não vai dar para voltar atrás. Muito, por exemplo, agora, esse lance de muita gente está se apresentando agora na internet. Eu acho que o grande palco volta para o grande artista, né? Acho que o público, o palco principal ainda vai ser do grande artista que está fazendo, mas esse lance das lives abriu um caminho novo, né? Eu acho. Estou falando de arte, né? Essa visão da galera de conseguir, eu conseguiria fazer mais pela internet, conseguiria fazer mais nas minhas redes sociais do que curtir foto e postar meme, que é o que o brasileiro é muito bom. Eu aprovo esse lance de meme também sou desses, mas a galera esquece que pode usar a ferramenta de outras formas, né? Se divertir na rede social pode, mas pode trabalhar também, pode fazer isso, trabalhar a seu favor, né? Ao favor de todo mundo. Então, acho que isso não dá para voltar atrás. Acho que quem souber aproveitar desse momento para se divulgar e tal, quando isso acabar, quando isso passar, vai estar mais pronto para o novo mundo, né? Em relação, por exemplo, a outras coisas, como escola, muita coisa que agora a gente está fazendo, a gente percebe que dá um resultado bom, por exemplo, gravar a aula, o aluno, não entendi, volta, faz de novo. Então, a gente está acompanhando coisas que poderiam ter ajudado antes também, né? Mas que agora a gente é obrigado a fazer, e aí a gente pensa, mas eu vou te falar uma coisa importante. Quem, quando tiver com tudo normal, vai parar um dia na sua casa e vai falar assim, não, vou gravar uma aula para ajudar. Entendeu? A questão é muito pouco pensar só no que o outro pode fazer, pensar no que a gente pode fazer, né? Então, eu acho que a galera, de forma geral, tem que entender que muitos desses passos agora servirão e estão servindo para ensinar alguma coisa, deixar uma marca. Então, assim, eu não acredito voltar hoje em dia, se parasse agora, falar assim, acabou a pandemia, nada ia voltar ao normal imediatamente, e eu não sei o que é o normal agora, né? O normal vai ser uma coisa diferente. Então, todo mundo tem que estar se preparando e prestando atenção nessas coisas. Uma coisa, inclusive hoje a gente conversou isso na reunião da escola, que um amigo meu falou, tem muito pai que está falando agora que o educador é herói, porque o cara passa o dia inteiro com o filho
E ele fala, meu Deus, como vocês aguentam? A gente tá lá para isso, tá lá para dar aula, a gente tá lá. E não é um. Quando eu trabalhava na prefeitura, muitas vezes eram 40 na sala. E tudo bem, né? A gente sabe. Agora, eu só queria que a sociedade saísse dessa pandemia. Aí eu não sei se é uma coisa que vai acontecer ou é só um sonho, né? Porque como artista, talvez eu ainda seja muito iludido ainda com as coisas, ainda quero ver as coisas por um prisma mais bonito do que as coisas são, porque é o que eu penso, né? Eu espero que as pessoas aprendam a valorizar mais esse lance do conjunto, né? De estar junto, porque a gente só vai conseguir resolver a pandemia se todo mundo se juntar, né? Só no mesmo objetivo. Igual agora tá, 50% menos de 50% das pessoas abraçando a causa, não, o resultado vai ser ruim. Nessa pandemia, eu perdi 2 amigos, perdi 4 pessoas que eu gostava muito, mas 2 eram muito próximos e um era o meu amigo de. A gente tem um grupo que joga board game na Guilhermina. E aí, esse meu amigo era um professor, fundador do cursinho público da PUC, um cara fantástico. Ficou doente e morreu. E ele era o meu grande parceiro. Sabe por que ele morreu? Porque ninguém leva a sério isso aí, não, cara. Sabe? E aí falou assim, ele morreu disso mesmo ou colocaram na conta do Covid? Não colocaram nada na conta, não. Ninguém queria que ele tivesse morrido, não. Sabe? É levar a sério e tal. Eu acho que as pessoas precisam aprender muita coisa. Eu tô um pouco, apesar de querer ver o lado mais bonito das coisas, eu tenho um ponto de vista que é um pouco ruim, que é assim, eu não vejo essa sociedade prestando atenção nisso o suficiente. Eles estão, esse governo que agora está aí na presidência, ele é um polarizador. Então ele consegue fazer pessoas que tinham que ser, gente, pelo menos sensato, pelo menos, sabe? Mas a gente vê a galera falando uns para os outros. Não, isso aí é besteira, coisa da China, coisa da China. Hoje eu vi uma pessoa defendendo o Idaí do Bolsonaro. É demais para mim, cara. Dá não. É duro, é duro. Acredite em mim. Você é dos meus. Você é dos meus. Marcelo, para a gente encerrar, então tô adorando esse bate-papo com você. Valeu, obrigado. Estou aprendendo, porque são coisas que a gente, com essas lives que a gente está fazendo, eu vou aprendendo mais ainda. Eu queria terminar com 2 questões. A primeira, desde os 8 anos de idade, eu escuto esse cara aqui, o Xangai. Ele é um cantor de Vitória, ele é da divisa de Minas com a Bahia. Xangai é maravilhoso, né? Tem esse elemento estourado. Xangai, Elomar. Uma vez eu fui no show do Elomar, o Elomar falou assim que tinha que dar um banho no Xangai para trazer ele para São Paulo para fazer uns shows que ele estava precisando. Então, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: por que o Xangai e por que o Marcelo Lobo não tá na mídia e o Zezé de Camargo e o Chitãozinho Chororó estão? Essa pergunta é bem interessante. E não é só o Xangai, né? Você falou aí Elomar, o Elomar é incrível, é incrível. É um dos grandes músicos que a gente tem no Brasil, mas se você for pensar, a música nesse nível de qualidade, ela nunca chegou, né? Na grande mídia. Eu vou falar de um artista que ele é mais conhecido internacionalmente do que nacionalmente. Por exemplo, Egberto Gismonti. Ninguém conhece, ninguém nem quer saber. Agora o Egberto Gismonti, na gringa, a galera, nossa, quando vê o Egberto, fala, meu Deus, olha o Bruxo, Hermeto Pascoal, né? Grandes nomes da música popular brasileira, que sim, o Sivuca, que conhecidos no mundo inteiro e no Brasil, nada. Você sabe qual é o problema? Aqui o nosso país é um país que abraça muito o lado mais pop das coisas, né? Muito mesmo, assim. E o lado pop
Por incrível que pareça, é uma coisa que não faz o menor sentido, é aquilo que a elite escuta. É o que a elite escuta que se torna pop. Com esses movimentos de rede social, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Uma youtuber rica vai lá e coloca: estou ouvindo tal coisa. A galera toda vai migrar para lá. E aí isso acaba se tornando o novo pop. O pessoal está cantando músicas que falam de uma vida luxuosa, que falam de uma vida rica, que fala de uma vida milionária. Eu passeei, peguei um avião para ir te encontrar. Você fala, meu Deus, se eu precisasse pegar um avião para encontrar alguém, eu tava ferrado, velho. Não ia encontrar. Já teve dia de eu não ter o dinheiro do busão para encontrar. E não é uma. Então, assim, enquanto dominar essa mentalidade pouco. Essa mentalidade que é pouco regionalista, né? E é muito ligada a valores de quem tem grana, assim. É isso que acontece, né? Você vê que as pessoas que estouram, assim, ou estouram por fazer um som que é muito popular, que todo mundo gosta, ou estoura por fazer um som que é extremamente bestial. Eu tava, eu sou uma pessoa menos preconceituosa com música que eu conheço, porque eu toco 7 cordas, mas eu não fico toda hora defendendo o samba de raiz. Eu entendo, o pagode pode ser legal também, tudo bem. O funk, tudo bem, eu entendo, pode rolar. Agora, tem coisas, cara, que o tanto que é prejudicial a quem escuta, saca? Não tem um final feliz, mano. Não tem um final feliz, né? A gente, quando escuta. Eu cresci ouvindo muito rap, né? Aqui na Zona Leste, a gente escuta rap desde muito cedo, né? E assim, cara, tinha uma mensagem, tinha uma coisa, sabe? Tinha um lado de mostrar que a sua realidade, né? Só que hoje em dia, isso no meio do pancadão sumiu, né? Infelizmente, porque poderia ser mais bem usado, virou só a cultura do bumbum no chão, né? Então, é uma coisa com dificuldade. Então, por que o Xangai não é conhecido? Porque ele não fala de bumbum no chão, né? E porque nenhum youtuber milionário descobriu ele. E a gente está falando de alguém que está muito, muito recluso, né? O Elomar também. Mas tem muitos outros artistas brasileiros que não são reclusos, que também não aparecem na grande mídia. Se você for pensar, é um pianista magnífico, reconhecido no mundo todo, mas quem é Ivan Lins? Eu sei, você sabe, mas alguns vão saber. É isso, entendeu? A gente vê, tem muito músico fazendo música boa. Olha, vou falar alguém que para mim é popular, mas quando você olha para o mundo, você não vê. Jair Oliveira. É um baita músico. Ué, cadê o Jair Oliveira? Ninguém sabe. Você quer ver um outro exemplo? Quem conhece Saulo Laranjeira? Aí se pergunta, a maioria ninguém conhece. Agora, se a gente perguntar, quem conhece o deputado da Praça é Nossa? Pois é. Aí todo mundo sabe quem é. O Saulo Laranjeira é um grande cantador de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha. Tem até um programa lá, Arrumação, que é o nome do programa dele. Eu tenho o CD do Saulo Laranjeira. O Saulo Laranjeira é um grande músico. Só que ele é conhecido pelo papel que ele faz na Praça é Nossa. De um deputado que vive dizendo lá que é corrupto, todas essas coisas. Mas ninguém conhece o Saulo Laranjeira. É o exemplo que você está falando aí. E muita coisa é assim também no teatro, né? A galera conhece o Fagundes, conhece não sei quem, mas não conhece a Dalma Regia, que é uma atriz do grupo de Heliópolis, que é maravilhosa. E assim, as pessoas não vão levar anos para, se um dia conhecerem, né? Porque não está dentro da nossa realidade. As pessoas não querem. Parece que as pessoas não querem conhecer os seus iguais. Essa é a verdade. A gente quer sempre olhar e tá na categoria de cima. Marcelo, eu queria te agradecer demais. Sabe? A gente podia ficar aqui horas.
conversando. Eu queria definir você, estou te conhecendo aqui pela live, eu queria te definir numa frase que o Vital Farias fala antes deles cantarem a Saga da Amazônia, do CD, do show que eles fizeram, Cantorias e Cantadores. O Vital Farias diz o seguinte: só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus filhos. Esse é você, Marcelo. Obrigado. Nessa frase. Eu vou aqui só dar os abraços aqui. Eu gosto muito do Falcão também. O Falcão está fazendo um programa no YouTube chamado A Quarentena. E no finalzinho é os valores. Então eu vou dar alguns valores aqui que participaram da nossa live de hoje. João Vitor, boa noite, meu amigo. João Vitor é do MTST, lá de Guarulhos. A Célia Almeida, fala da Lécio, boa noite. Célia é do MTST também. Essa aqui você conhece, né? Opa, Francis. Francis fez a ponte. Queria agradecer, mandar um beijão para Francis. Eu também quero mandar um beijão para Francis, agradecer por ter feito esse link aí. Muito obrigado. Isso. Agradecer, Francis, por ter trazido esse rapaz aqui, que a gente tem que ter muito mais Marcelo Lopes por aí, para que a nossa cultura vire de fato uma cultura do nosso país. O Tiago Bordegani, que é aqui do setor de defesa do MTST, está dando boa noite, companheiros. O Jamaica, eu vou falar daqui a pouco, vou te fazer dois convites, Marcelo. E um tem a ver, Jamaica, que é lá do Cafezal, é uma comunidade que nós temos aqui em São Bernardo, ele também é músico, tocador e é de periferia. O presidente do PT aqui de São Bernardo, o guerreiro Cleito Leite Coutinho, grande companheiro da Lécio. A Liliane é do MTST também lá de São Mateus. Um abraço para você e toda a sua família aí. A França está aqui, ó. Marcelo, que bom ter sua fala tão sensível sobre a arte e a luta na educação. Obrigado, querida. O presidente do PT está dizendo aqui, o Coutinho. Parabéns, companheiro Marcelo Lobo. Obrigado, muito obrigado, gente. Da Leste trazendo os temas de grande relevância para o debate, é isso. A França também falando. Tem sido muito interessante acompanhar na página, porque sempre traz temas diversos. A luta por moradia, mas também arte, educação e construção do poder popular. Até porque, né, Marcelo? Não adianta você ter moradia, não ter educação, não ter saúde, não ter emprego. Só ter a moradia não adianta. A Juliana está dizendo aqui, a arte é tão importante como comer, beber, como versou o Arnaldo Antunes. E o Marcelo também falou sobre isso. Perto do Bolsonaro tem uns caras parecendo gente tipo Rodrigo Maia. Quem mais também está por aqui? William Pereira também está com a gente aqui participando. Um grande abraço, William. A Francis fala, ocupar a arte sempre para cima do problema, que é um jargão do Carlúcio, o DG, que é da coordenação aqui, do setor de organização do MTST do ABC, companheira Zélia, que é do MTST aqui também, da ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo. Juliana também está falando aqui, a Zélia, a Luciana Ferreira, que é do setor de comunicação do MTST, a Maria da Guia lá do Silvina, foda a Daiane, que é da coordenação daqui do MTST, e a Daiane, que cuida também das nossas redes aqui. A França está aqui agradecendo, eu que agradeço, Marcelo, tem que estar mais próximo da gente. É isso aí. Marcelo, dois convites que eu quero te fazer. O primeiro, nós podíamos aí combinar, e a gente vai dialogando, a gente fazer uma live aqui, você tocando. A gente faz, você toca uma música e a gente faz um pequeno debate sobre ela, depois você toca outra, e vamos fazer uma live aqui só de música sua. Essa aí eu tô pronto para topar já. E o segundo convite é o seguinte, você já ouviu falar na ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo? Nós fizemos aqui em 2017. Sim.
Nós ficamos 7 meses e 3 dias nessa ocupação. Conquistamos 4 terrenos. Um dos terrenos fica aqui em São Bernardo. Nós já temos o termo de posse dele. E nós estamos construindo o nosso barracão de luta. Na inauguração do barracão de luta, a gente quer fazer um show espetáculo, um show não. Cometi um erro aqui, que eu aprendi com o Adriano Suassuna, que show é um provérbio de espantar galinha. Show. E que aqui é espetáculo. Nós queremos fazer um espetáculo aqui com artistas assim, igual que não tem aquele espaço que tem na mídia. Eu já queria te convidar para vir cantar aqui no nossa inauguração barracão da ocupação com o CB São Bernardo MTST. Eu topo. A gente pode ir conversando tanto quanto isso, quanto a live. Eu estou bem disposto, né? Para mim, o importante a França falou, né? Eu preciso estar mais perto, mas eu estou disponível aí para a gente poder fazer outros trabalhos juntos e tal. E se tiver, eu me interessei muito pelo lance de ocupar espaços, né, para arte, para esse tipo de coisa. É uma coisa que pode haver algo aí, hein? Vamos. Já estou aqui até imaginando. Nós podemos criar até um grupo chamado Cultura Sem Medo. Aí, estamos indo. Vamos, depois, deixa fora da live. Fora da live é muita coisa. Aqui o Anderson é secretário de juventude aqui do PT. O D'Alessio perguntou sobre as formas de reivindicar e conquistar o direito cultural, como ocupações culturais, por exemplo. E o Marcelo falou da dificuldade de ter um centro mobilizador, da fragmentação dos diversos coletivos que às vezes nem se dialogam. Falta distinguir o movimento de cultura entre quem trabalha, atua com arte, cultura, artista, produção, distribuidor, gestor, e do público em geral. Em princípio, todo mundo consome cultura. Falta aglutinar e movimentar o conjunto da sociedade. Quer comentar um pouquinho? Não, é exatamente isso, né? É precisamente isso. Precisa existir toda uma união de tanto do eu acho assim, a gente não pode sempre, é difícil depender do poder público, mas se o poder público ajudasse a gente um pouquinho, né, disponibilizando espaço e tal, e fazer o convite, alguém juntar a gente num lugar e vamos fazer, sabe? Como já aconteceu em outras coisas, entendeu? Mas não está acontecendo, a gente tem que aguardar, né? Infelizmente, a gente luta pelas coisas e consegue algumas coisas, mas é difícil. Precisamos juntar tudo isso para poder fazer alguma coisa mais interessante. E para encerrar nossa live, olha o que a Francis me disse. Eita! Se quiser no refrão dar uma música, fique à vontade. Um refrão. Puxa, tanta coisa que dá vontade de cantar, né? Quando a gente está nesse momento. Não sei, deixa eu pensar numa música. Pode ser. Um minutinho, peraí. Então, o Marcelo vai preparar agora uma música aqui para nós, um refrão, para a gente encerrar nossa live de hoje. Olha lá, violão. Violão ou viola? Violão. Violão é quantas cordas? 6. Esse aqui 6, mas tem de 12 também. Cheguei na beira do porto onde as águas se espalham. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa cai, olha. Tá bom assim? Tá ótimo. Eu escuto
escuta essa música de uma dupla chamada Pena Branca e Chamante. Sim, sim, uma música que fala muito no meu coração, né? Fala de tanta coisa tão bonita, né? Fala inclusive de luta, inclusive de luta. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado no nosso Fala da Leste ao vivo, o terceiro Fala da Leste ao vivo da página, e daqui para frente todos falaremos sobre isso. Amanhã, às 8h30 da noite, nós vamos falar sobre o Dia do Trabalhador. E a convidada desse dia é a companheira Bia. Bia, que é do setor de informação do MTST, vai falar um pouco da história de luta dos trabalhadores e focar na luta das trabalhadoras, das mulheres guerreiras. E agradecer novamente o Marcelo. O Marcelo vai voltar aqui numa live só para cantar música, e a cara feia do Dalete fica de fora. E muito obrigado mesmo. Deus abençoe cada um e cada uma. Se cuidem. Se tiverem que sair de casa, máscara, luva, álcool gel. E até amanhã, 8h30, e mais um Fala da Leste. Marcelo, eu digo MTST e você diz a luta é para valer. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. MTST. A luta é para valer. Isso aí. Grande abraço, gente. Também. Valeu.